A AMD vem mantendo uma postura de ter diferentes gerações de processadores Ryzen coexistindo. Quando você sai uma geração nova, a antiga ainda fica um tempo no mercado. A gente tem visto até os Ryzen da primeira geração fazer uns ressurgimentos que nem o Ryzen 5 1600 AF. E o que tem dado muita dúvida para a galera é que nós temos coexistindo dois produtos com o mesmo preço, mas características bem diferentes. Nós estamos falando do caso do Ryzen 7 2700X, modelo topo de linha da segunda geração, baseado em Zen Plus, que aparece aí entre R$ 900 e R$ 1.099. Enquanto isso, temos também o cara dessa geração, o Ryzen 5 3600. Essa é uma APU porque a gente não tinha exatamente a caixa do 3600, mas a mudança na caixa é essa textura aqui na frente, como vocês podem ver. É assim que você identifica quando você tem um processador da série 2000 e da série 3000. Mas resumindo, o Ryzen 5 3600X e 3600 também são dois caras que ficam ali na faixa de preço que oscila dos 900 até os R$ 1.099. E aí a dúvida é, vou com a geração anterior ou vou com o modelo da nova geração? Esse vídeo é um oferecimento da Asus TUF Gaming X570 Plus, a primeira placa fabricada no Brasil com o mais avançado chipset da AMD. Essa placa-mãe para processadores Ryzen conta com suporte às tecnologias mais modernas, como o PCI Express 4.0 e traz certificação militar de resistência. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Para começar a resolver essa questão, primeiro a gente tem que entender o que muda da Zen+, que é a arquitetura dos Ryzen 2000, para o Zen 2, que é a arquitetura de um processador Ryzen com o número 3000. Esses são só as APUs ainda são Zen+, nas 3000. Mas, quando você troca, aqui nós temos os 12 nanômetros para mudança para 7 nanômetros. Na prática, isso não é uma mudança muito grande, você continua tendo um processador que entrega desempenho parecido. O que muda bastante é a parte de cache, com mais espaço graças aos 7 nanômetros e também buscando contornar algumas das deficiências das gerações anteriores dos Ryzen. Nós temos um aumento na quantidade do L3 cache e nós temos, em geral, mais memória disponível para os núcleos. O que isso causa é justamente atacar onde os Ryzen costumavam ir mal em alguns dos nossos testes. As latências por conta do Infinity Fabric são um pouco mais altas nos processadores da AMD, e isso fazia com que ele perdesse espaço frente à Intel em alguns cenários, especialmente games. Era onde a gente sentia uma diferença notável, porque alguns games não ligam para a grande quantidade de núcleos e threads que um Ryzen tem. Eles querem mesmo, são frequências mais altas e latências baixas de memória. Um exemplo clássico, por exemplo, é o GTA V, que ele busca bastante essas características. Counter-Strike também não se importa que você tenha um octa-core, ele quer mesmo frequências lá em cima e latências lá embaixo. Então isso torna esse processador melhor em alguns cenários, mas em compensação, pelo mesmo preço e pegando na arquitetura da geração anterior, o nosso modelo Ryzen 7 2700X conta com uma vantagem em núcleos e threads. Então o 3600 tem um total de 6 núcleos e 12 threads, enquanto que este carinha aqui sobe para 8, 16. São 2 vezes mais núcleos, são 2 núcleos a mais e 4 threads a mais. E tem cenários em que isso é mais vantajoso. Então, para você decidir, a primeira coisa que você precisa entender é qual é a sua principal necessidade. Quando a gente fala de games rodando em altas taxas de quadro, o Ryzen 5 3600 é uma opção mais interessante, porque como ele tem as latências mais baixas, ele é o cara que empurra a taxa de quadros mais acima dos 100 quadros por segundo. Se você está mirando no computador para esports, você quer jogar LoL, Dota, CS, Rainbow Six Siege, você está mirando em taxas de quadro bastante altas, este é o cara que vai atender você melhor. O Ryzen 7 2700 ele ainda entrega uma taxa excelente de quadros, justamente por ser o modelo mais potente da geração passada. Então você também consegue alcançar taxas acima dos 100 quadros em muitos dos games. O que muda é que quando você coloca ele ao lado do Ryzen 3600, o 3600 vai se sair melhor em games. A margem não é muito grande, mas ela existe. Só que quando a gente troca para produtividade, a coisa muda de figura. É melhor você ter 2 núcleos a mais na arquitetura Zen 2 ao longo dos nossos testes. Então quando a gente usa softwares como o Premiere, o Blender, quando a gente faz codificação em x264, os 2 núcleos se provam valer mais do que você ter uma arquitetura mais moderna e ter memórias com latências mais baixas. O Ryzen 7 2700X ele termina o render mais rápido, ele roda de forma mais eficiente programas como o Photoshop, porque esses softwares lidam bem com múltiplos núcleos, eles fazem bom uso de ter mais núcleos, e aqui nós temos 2 a mais, nós temos 8 contra 6. Então nesses cenários definitivamente vale mais a pena você mirar no 2700X.
Outra coisa para você ficar de olho é que o Ryzen 5 3600 é um processador intermediário da série 3000, enquanto o 2700X é o produto high-end da segunda geração de processadores, o Zen+. Isso muda algumas características, então o TDP é mais alto no modelo 2700X, e isso também faz mudar o Cooler Box. Então o 2700X traz na caixa este aqui, que é o modelo topo de linha dos modelos Cooler Box, né? Os coolers que são incluídos dentro da caixa da AMD. Este é o Wraith Prism, ele é um modelo aí voltado, claro, por conta do TDP mais alto, eles colocam esse cooler que é um pouco mais avantajado, então você vê que ele tem uma estrutura bastante grande de dissipação passiva aqui, e também temos aqui em cima uma fan. E além da questão da dissipação de calor, ele também tem uma vantagem estética. Esse cara conta com LEDs RGB, então se você está de olho nisso no seu setup, se você compra o 2700X, você não precisa nem ir atrás de um cooler mais avantajado e com LEDs RGB. Este cara já conta com LEDs RGB, já dentro da caixa com este cooler aqui. Em compensação, o 3600, por ser um processador de entrada e ter um TDP mais baixo, ele vem com o modelo mais básico da família dos Cooler Box da AMD. Este aqui é o Wraith Stealth. Então, você pode ver que ele tem uma estrutura de dissipação passiva bem mais discreta, tanto que ele nem precisou de você ter heat pipes, né, porque ele não tem uma altura suficiente para fazer isso ser relevante. Então vê a diferença da estrutura passiva, e também na parte de fãs nós temos uma fan bem mais básica. Nós temos aqui uma diferença notável entre os dois coolers. É claro que isso em partes é importante justamente porque o 2700X tem 2 núcleos a mais e tem um TDP na casa dos 105 watts, então ele dissipa mais calor, ele precisa de uma solução de resfriamento mais robusta, mas optando por ele, você vai ter na caixa um cooler box mais avançado, com alguns efeitos LED RGB. Pode ser, sabe, quando você está com os dois muito empatados, pode ser que seja aqui que esteja o desempate entre os dois modelos. Bom, galera, e a minha opinião? Com qual dos dois eu iria? Se eu iria com a dupla aqui do Prism ou do Stealth, se eu iria com 2700X ou se eu iria com 3600. Para o meu perfil de uso, eu prefiro o modelo de 8 núcleos. Eu prefiro o Ryzen 7 2700X. Porque ele vai entregar mais desempenho nas aplicações profissionais e nos games ele entrega desempenho suficiente. Ele perde para o 3600, mas ele ainda mantém uma taxa de quadros que, para o meu perfil, para alguém que não está procurando alta performance em games, até porque normalmente sou eu a parte que não entrega alta performance, mas ainda assim ele vai entregar mais de 100 quadros na maior parte das franquias. Então muita gente vai ser atendida pelo perfil de desempenho que está aqui. Agora, se para você o game changer, o detalhe que faz você definir a sua compra é taxas de quadros, você quer a taxa de quadro mais alta que você consegue tirar, o Ryzen 5 3600 é o cara que tem isso. Graças à maior quantidade de cache que está disponível aqui, você vai ter o melhor produto para você neste cenário. Se você não vai usar, você ainda tem 6 núcleos e 12 threads, que é uma boa contagem, então ainda é um excelente processador, mas na disputa entre esses dois caras, eu iria com o 2700X. Mas um disclaimer, se você for com o processador de segunda geração, é melhor você se importar um pouquinho mais com as memórias. Um dos motivos que eles vão, os dois, tão bem nos nossos testes, é que nós rodamos os testes aqui no Adrenaline com memórias a 3200 MHz, que é uma memória bastante rápida, tem latências baixas, são kits eficientes. Isso ajuda o 2700, porque esse cara aqui, por ter menos cache, ele sofre mais os efeitos de você não ter uma memória rápida. Enquanto que este cara aqui tem muito cache, então se sua memória não for tão rápida assim, a performance dele degrada menos. Então se você vai com o kit aqui, com o cara 2700X, vai com um pouquinho mais de carinho, investe um pouquinho mais ali na memória RAM, para você justamente contornar esse ponto fraco das arquiteturas Zen e Zen+, que eram as latências das memórias. Galera, para mais dúvidas sobre hardware, é só acompanhar o adrenaline.com.br, nós temos notícias e artigos que a gente vai publicando por lá, e assina o canal aqui que vocês ficam sabendo quando a gente produzir mais um vídeo. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!